Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de abril, nós estamos conversando sobre o Quarteto do Mal. Estamos voltando os nossos olhos para o livro do Apocalipse e destacando no Apocalipse alguns personagens do mal, personagens que estão unidos na sua luta contra o povo de Deus. Semana passada nós falamos aqui sobre o dragão. Se você perdeu o programa da semana passada, eu te convido a em outro momento acessar o canal do YouTube Promessistas Brasil, TV Viva Promessa. Acesse lá, o programa está gravado e disponível para que você possa acompanhar também esse conteúdo. Nós vamos dar continuidade a essa série. Nesse programa, nós vamos conversar um pouco sobre uma besta que subiu do mar. Nós vamos conversar um pouco sobre o anticristo. Bom, antes de eu apresentar os convidados que nos ajudarão nesse programa, eu queria convidá-lo a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus contatos, seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da igreja, para que mais gente seja alcançado também com esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, para nos ajudar no programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui novamente os pastores Willy e Kennedy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém, paz, pastor Eleilton, pastor Willy. É muito bom estar aqui, continuando, esse assunto, esse quarteto do mal, essas figuras aqui, e é muito bom ver que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. É uma alegria estar aqui. Amém. Amém. Alegria, pastor, estar aqui com vocês. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs. Pela graça de Deus, seja um programa abençoado nesse estudo da sua palavra, Amém. Graças a Deus. Bom, semana passada, então, nós começamos a falar aqui sobre o dragão. Sim. Mostramos, à luz de alguns textos do Apocalipse, toda a investida do diabo ao povo de Deus, ao longo da história, até o desfecho dessa história, dessa luta com o próprio extermínio do dragão, de Satanás ali pós-milênio. Mas olhando para o livro do Apocalipse, é possível perceber que o dragão não está sozinho. Além de todos os seus demônios, ele tem... Nós até falamos na semana passada de 1/3 do exército celestial, 1/3 dos anjos acabou acompanhando ele no seu programa de rebelião contra Deus. Então, além dele contar com todo esse exército de demônios, de espíritos do mal que o acompanharam nessa batalha contra o povo de Deus, o Apocalipse ainda apresenta para a gente alguns outros personagens que também, de mãos dadas com Satanás, compartilham dessa luta contra o povo de Deus. E hoje a gente vai conversar sobre um desses personagens. Eu queria começar com o pastor Kennedy hoje, porque o finalzinho do capítulo 12, que foi um capítulo que a gente deu bastante atenção aqui na semana passada, o dragão, ele chama um reforço. Os capítulos 12 e 13 estão meio conectados um com o outro, Então ele vai perseguir o restante da descendência da mulher, período da grande tribulação ali, e aí ele chama um reforço. E aí quando ele chama um reforço, nós temos a imagem de um animal, de uma besta que sobe do mar. Quem é esse personagem, pastor Kennedy? Sim, é curioso fazer essa anotação, pastor,
de como realmente termina o capítulo 12, né? A última parte ali, uma frase, e se pôs em pé sobre a areia do mar, o dragão, né? João, ele descreve esse quadro, o dragão que ele vem, que nós comentamos aqui semana passada, ele chega no momento, ele para na praia. É a ideia do dragão olhando em direção ao mar, e é desse mar que ele vai invocar esse reforço, né? Que é a besta que sobe do mar, né? Essa besta que sobe do mar, esse mar é uma figura, é um símbolo das multidões, das convulsões sociais, né? Então, vai surgir um poder dessa agitação, desse mundo apóstata, nesse período aqui da grande tribulação, do fim dos tempos. Então, surge um poder humano dessa convulsão social, dessas multidões, dessas massas que estão ali em total apostasia contra Deus. E essa besta, que é descrita aqui como uma besta que sobe do mar, é a figura do anticristo, a personagem que vai aparecer em outras partes das Escrituras, né? Desde o livro de Daniel ele já aparece, né? O homem da iniquidade. Então, é o anticristo, é um homem que vai surgir nesse período da história com o poder de Satanás. O texto diz que ele recebe poder do dragão, né? Ele é um poder político, ele vem com um poder político, um poder econômico, ele vem com uma manifestação grandiosa de poder, ele surge no mundo, né? Ele é carismático, o mundo inteiro vai adorá-lo, né? O mundo inteiro vai se voltar para ele. Então, essa besta que sobe do mar é esse anticristo, é esse reforço do dragão, né? Para governar as nações, para impor às nações o seu domínio, a adoração ao próprio dragão, né? Então, é exatamente no final dos tempos, esse sistema de governo anticristão que vai vir ali incorporado, manifestado realmente numa pessoa, é uma pessoa mesmo, é um ser humano, né? O anticristo. Esse homem receberá o poder do dragão para governar por um breve tempo, no final dos tempos. Então, a Bíblia chama ele de Inico, né? O filho da perdição. E ele será uma espécie de personificação da besta na sua forma mais poderosa e destrutiva, né? Um homem realmente terrível, ele vai surgir e o dragão está chamando esse reforço para continuar na sua peleja, na sua luta contra o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Interessante. Se eu não estou enganado, no programa da semana passada, o pastor William até comentou um pouquinho sobre isso, né? Ao longo da história, o dragão, Satanás, ele foi usando governantes, foi usando reis, né? Atuou por trás da mente desses reis para perseguir o povo de Deus. Nos grandes impérios mundiais, acho que todos eles perseguiram o povo de Deus e tentaram exterminar o povo de Deus. Então, e aí no final dos tempos, né, parece que toda essa investida satânica, né, usando a mente desses governantes, no final dos tempos, esse sistema, né, político de governos anticristãos, ele se incorpora numa pessoa, né, numa personalidade, né, se torna uma espécie de encarnação, né? Imagina um homem que recebe, o texto é muito interessante que ele traz essa ênfase, né, de receberá o poder do dragão, o trono de Satanás, né? Um mundo perdido, um mundo apóstata, tem um líder agora que é uma personificação do próprio Satanás, né? Então, tem essa ênfase, né? Aqui há um agravamento dessa ação de Satanás nos governantes, né? É um homem, né? Um líder poderoso que surgirá no mundo com a ação de Satanás. Ele é quase uma paródia de Cristo, né? Um simulacro de Cristo, né? Uma espécie de encarnação, assim como Jesus se encarnou, você tem aí o mal se encarnando também. A gente percebe bastante essa ideia, né? De que ele vai imitar, né, de fato, Cristo nessa ideia de
é uma liderança carismática, vai se mover com a questão também religiosa. Não dá para a gente ter esses traços aí. Né? É isso. Pastor Willy, esse personagem que aparece aqui em Apocalipse capítulo 13, nós podemos fazer uma ligação dele com Daniel capítulo 7. Né? Existe essa ligação. Parece que lá em Daniel capítulo 7 nós já tínhamos, né, anos antes, muito antes do próprio João narrar no Apocalipse esse personagem, usando outros termos lá em Daniel, mas a gente pode seguir nessa linha de que nós estamos falando do mesmo personagem. As visões têm similaridade. Sim, pode comentar um pouco? Sim, exatamente. É no capítulo 7, né, do livro de Daniel, que o profeta ele tem uma visão de 4 animais e um chifre pequeno. E ali a gente percebe que essa mesma visão que João está tendo no livro do Apocalipse, há tanto tempo atrás também foi dada ao profeta Daniel, né? Uma visão escatológica que ele teve. E ele fala aqui de que um personagem, que a gente não sabe quem é dentro do contexto de Daniel, anônimo, ele explica para o profeta o que é essa visão. Né? Então ele fala que esses animais representam 4 reis que se levantariam sobre a terra. Então 4 forças que se levantariam ali sobre a terra. Levando em conta que a gente está falando que essa atuação de Satanás, por vezes, foi justamente nos líderes, né? Nesses cabeças de impérios no contexto do Antigo Testamento. E a questão é, quem seriam, né, esses 4 seres que é tão semelhante aqui com relação ao livro do Apocalipse? E a gente percebe que a maioria dos comentaristas bíblicos, eles entendem que esse leão, o urso, o leopardo e o que tinha chifres, eles representam os impérios que se levantaram dentro desse contexto, né, que é o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego, Macedônio e o Império Romano. Então, uma representação histórica ali de 4 forças que se levantam dentro desse contexto que o povo de Deus é perseguido e das lutas que eles enfrentam na história. E a gente vai também dentro dessa visão, né? Parece que essa interpretação, de fato, ela é a mais coerente. Mas a gente percebe que no contexto de Daniel, ele tem um interesse em saber mais a respeito desse 4º animal que é apresentado aqui, né? Desse contexto. E ele recebe uma resposta onde é revelado que deste 4º reino se levantará um que sobreporá todos os reinos anteriores e fará uma direta oposição a Deus e ao povo de Deus. Então é uma força que é contínua, né? Se os outros reinos tiveram o seu tempo de atuação, porém a gente percebe que há aqui uma 4ª força que tem um poder contínuo, né? E que o interesse aqui é justamente esse combate ao povo de Deus, aos propósitos de Deus, que a gente percebe que essa visão escatológica que a gente está apontando aqui a todo tempo. Então, sem dúvida, aqui a gente tem uma referência de Daniel a esse anticristo, né, que se levanta no fim da história, que é conhecido na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala sobre o homem do pecado, né, que é uma personificação da besta, de fato um personagem, como que ele já colocou aqui, histórico, que vem com um poder absoluto sobre todos os poderes da terra. Então a gente começa já a desenhar, né, esse cenário onde a gente tem um ser, né, dominado de fato por Satanás, e que ele começa a ter todo o governo da terra, né, onde ele consegue de fato unir todas essas forças. E a gente sabe que essa besta é uma expressão de todo o governo que é anticristão, mas que no fim então se levanta de forma intensa para perseguir a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos. E que isso será um homem escatológico, e que ele recebe esse poder do dragão para poder atuar por um breve tempo, né? Mas que em direção ao povo de Deus. E essas 4 criaturas expressam, na verdade, o mesmo poder maligno, como a gente está dizendo aqui, que a todo tempo na história vem atuando contra o povo de Deus, contra os propósitos de Deus, mas aqui uma besta final, né, que se levanta para uma luta mais intensa e mais séria até o fim dos tempos. Legal. Aqui prevalece, eu acho, aquele princípio da reforma protestante de que a Bíblia explica a Bíblia. Sim. Você põe Bíblia, a luz da Bíblia, para poder entender alguns textos, né? Porque você pega esse de Daniel, aí você tem lá o leão, o urso e o leopardo, né? E aí o monstro, né? E cada um representando um império. Aí você chega nesse homem aqui, essa é a chave, inclusive, para entender esse homem, né? Porque esse homem aqui, ele tem característica de leopardo, de urso e de leão, né? De acordo com o Apocalipse 13. Sim.
Então ele encarna, né, esses poderes políticos, né, ao longo da história. O Apocalipse capítulo 13, ali na descrição da besta, né, fala dessas características, né, das mesmas características que vão aparecer em Daniel, né? Só que ali é um homem só. É um homem só, isso aí. É a soma, é um governo só, né? Então, aquilo que foi de forma separada, né, em períodos diferentes na antiguidade, aqueles poderes que perseguiram, que foram contra Deus, aqueles impérios que se levantaram, agora há uma soma deles nessa manifestação dessa besta que sobe do mar, desse anticristo, né? Então, o Apocalipse capítulo 13 está falando de um período onde vai surgir no mundo esse homem terrível e que ele é a soma daquilo que Daniel havia profetizado lá, né? Então, tudo ali está concentrado nele. Será um período de muita aflição, de muita perseguição, né? Intensa perseguição. Quando, pastor Kennedy? Já aproveita e já fala para a gente. Quando é que esse período vai chegar? Sim, então a Bíblia fala, né, do surgimento desse anticristo, né? Então a gente não tem dúvida de que ele vai aparecer, vai surgir ali no período da grande tribulação. Nós podemos dizer que a grande tribulação começa com o surgimento desse personagem, né? Então, a partir dele, do seu governo, do surgimento desse anticristo, dessa besta que sobe do mar, no final dos tempos, um detalhe que eu acho importante a gente notar, o surgimento dele é para perseguir a igreja, né? Como se tem visto em outras teologias, né? A igreja não estará no céu nesse período, ela estará na terra. Esse homem perseguirá a igreja, ele vai caçar a igreja. E a gente pode voltar lá em Apocalipse 11, né? Onde mostra, assim, uma frase muito forte, ele vai perseguir a igreja e vai vencer a igreja. Né? Então, ali há uma perseguição muito intensa. Então, a Bíblia descreve, o apóstolo Paulo fala dele, né? Quando que ele surge? Como que vai estar o mundo no surgimento do anticristo? Eu acho interessante, Paulo diz aos Tessalonicenses, o pastor Willi comentou, na segunda carta, os crentes em Tessalônica estavam preocupados, né, com a volta de Jesus, né? Estão dizendo que Jesus vai voltar. Aí Paulo diz, olha, calma, algumas coisas precisam acontecer antes de que Cristo volte, né? Ele vai dizer no capítulo 2, no verso 2, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, não chegou. Por que não? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A volta do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é essa apostasia? É aquilo que a gente vem falando. É uma sociedade apóstata. Né? Não é uma pessoa, não é um movimento, é uma sociedade, fora o povo de Deus, totalmente apóstata. Paulo chama isso de apostasia. Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de um tempo em que os homens sem Deus estarão totalmente apóstatas. Né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele surge desse movimento de apostasia, que são o mar que a besta sobe, né? Ele surge dali. Ele surge dali e o mundo vai recebê-lo e adorá-lo de uma forma como nunca antes, porque ele representa exatamente aquilo que aquela sociedade vai estar vivendo naqueles dias. Então ele surge num período escatológico, no último momento da história desse mundo, no momento da grande tribulação, antes da volta de Cristo. Amém. Amém. É isso aí, será um período bem difícil para o povo de Deus, como a gente já tem falado aqui em alguns dos nossos programas, né? Mas então, nesse tempo surge o anticristo e quanto tempo dura o reinado dele? A gente sabe que existem muitas teorias, né, a respeito dessa questão, né? Mas, pastor Willi, dá para a gente cravar quanto tempo vai durar? Ou números no Apocalipse
são mais simbólicos? O que a gente pode comentar a respeito disso e a respeito do que ele vai fazer quando ele surgir, né? Quando o anticristo aparecer nesse cenário global de grande apostasia, o que ele vai fazer? Quais serão suas principais ações? Bom, em relação a tempos, a gente sabe que é um risco, né? A gente tentar colocar números precisos para qualquer coisa. Mas há um número aqui simbólico que é apontado tanto no Apocalipse, também confirmado no livro de Daniel, onde eles falam de um tempo do reinado do anticristo que dura ali 3 anos e meio, ou 42 meses, né? Mas a gente crê que isso trata de um período simbólico. Eu acho que o que mais a gente aprende é que isso tem um começo e tem um fim, né? Então há um tempo determinado para isso que não é mais do que o povo de Deus naquele contexto vai conseguir suportar. Então ele dá ali um período de 3 anos e meio. Mas a gente não sabe se isso é preciso. Eu acho que é mais pro lado simbólico, né? De um período de começo e fim. Até com base em todas aquelas descrições que a gente viu aqui em outras edições do programa, até na semana passada a gente até comentou um pouco, né, sobre uma taça e uma trombeta. Eu tenho a impressão que, mesmo que não seja literal esse número, que não deve ser muito além disso. Talvez menos até, porque assim, são terríveis demais o que vai acontecer para durar muito tempo, né? A partir da manifestação dele. É isso que Jesus fala, né? Jesus disse que aqueles dias não fossem abreviados, nem o seu povo suportaria. E ele fala da gravidade disso no mesmo Mateus capítulo 24. Ele diz que nunca houve perseguição igual, né? Então, é um evento que não pode ser comparado a nenhum outro tipo de evento, genocídio na história da humanidade. Sim. Agora, em relação ao que ele fará nesse período, né, que eu acho que é uma das curiosidades que a gente tem, né, o que vai acontecer? E é interessante que quando a gente lê o Apocalipse 13, ali no versículo 7, ele diz que haverá um período em que a besta atacará e vencerá os santos. Que loucura. Então, a sensação ali é de que, de fato, os crentes estão sendo derrotados, né, exterminados da terra, né, e vários cenários já aconteceram como esse. Se a gente pegar a igreja no primeiro século, ali, quantos crentes foram mortos por causa do nome de Jesus Cristo, e que isso vai se repetindo com mais intensidade nesse tempo do fim, né? Então, esses habitantes da terra adorarão, enquanto os cristãos estarão mortos e presos por causa do nome de Jesus Cristo. Mas eu acho bem importante a gente destacar que a derrota do crente para o mundo não é a derrota do crente para Deus, né? Isso não está relacionado. Então, por mais que crentes sofram, sejam desprezados na sociedade, até morram por causa do nome de Jesus Cristo, a gente sabe que aos olhos do Deus justo, eles estão mais vivos do que nunca e na hora certa, eles sempre serão despertados de novo para a vida, né? Então, é uma derrota segundo o mundo, né? Segundo o mundo, mas não é uma derrota para Deus, né? A gente vê isso lá no Apocalipse 6, né? São vozes ali que estão, né, clamando diante de Deus por justiça, que no momento certo, na hora certa, ele vai se levantar para trazer justiça ao seu povo. Então, trata-se ali de um período de uma grande tribulação, né, para o povo de Deus, onde, de fato, essa besta ataca e, aparentemente, vence o povo de Deus. Apocalipse 11, 7, nos dão essa sensação de que o povo de Deus está sendo exterminado, né? E ela vence porque consegue fazer os crentes... Ela não vence porque consegue fazer o crente se apostatar de Deus, mas ela vence, como eu disse, segundo os olhos do mundo. É uma vitória de Satanás estética, mas são pessoas que vão morrer fiéis a Jesus Cristo, a sua lei, aos seus princípios, aos seus propósitos. Então, a sensação externa é de que eles estão vencendo, mas diante do Deus justo, na verdade, os crentes estão morrendo fiéis ao Senhor, fiéis ao propósito de Deus. Quando a gente estava vindo para cá, eu e o Kennedy estava conversando, e eu lembrei daquela palavra do apóstolo Pedro, né? A primeira carta, onde ele fala a uma igreja que está sofrendo perseguições porque estava vivendo de forma correta. Né? Então, essa igreja começa a sofrer sérias tensões, a vida deles mudou, agora eles fazem negócio da forma correta, agora eles não falam qualquer coisa, agora eles têm dia, têm horário, têm alimentação, e ao invés da vida ficar melhor, a vida deles vira um caos, porque eles começam a seguir Jesus. Mas é interessante que o apóstolo Pedro é usado por Deus, e repete aquelas palavras de Isaías, eles falam, sejam fiéis ao Senhor, temam ao Senhor, mesmo diante das pressões, mesmo diante da perda do emprego, às vezes da perda do ambiente social que você tinha, como disse Jesus, né? Às vezes o problema vai ser dentro de casa, né? Aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, seja o que for, para o meu nome,
Então, tendo essa disposição aos olhos externos, parece uma derrota. Mas aos olhos de Deus é vitória, né? O povo que sofre por causa da sua fidelidade a Deus é sempre uma vitória. Então, é uma sensação, né? Deixar sempre isso claro, né? É uma sensação de que o povo de Deus está perdendo, mas ele não está perdendo. É só uma aparente derrota. É só uma aparente derrota, é a melhor expressão. De novo aqui, a gente pode perceber a ideia da Bíblia explicando a Bíblia. Você citou Apocalipse 11:7, que é quando as testemunhas terminam o seu testemunho, né? A igreja termina a sua missão, aí você tem a besta que sobe do abismo, que ataca e mata. E aí depois no capítulo 13 parece que você tem a explicação com detalhes aqui, né? Sim. O anticristo, e aí a ele foi dado autoridade para atacar e vencer. Então, o que está acontecendo com a igreja aqui é tudo sob a soberania de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Então, assim, é um momento de aparente derrota mesmo, né? De aparente derrota. Mas será um tempo de intenso sofrimento. Eu lembro que, antigamente, quando ele não falava muito sobre a grande tribulação na igreja, havia uma expectativa assim, do pessoal, né, de estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Né? Todo mundo queria estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Né? Aí quando começou a falar de grande tribulação, anticristo, cristão vai ser torturado, vai ser morto. Aí eu já comecei a ouvir gente falar, pastor, eu acho que é melhor a gente não estar vivo nessa época aí, né? Melhor dar uma dormidinha, depois a gente acorda, né? Melhor já ter descansado, né? Como diz o Apocalipse, é bem-aventurado que desde agora dorme no Senhor, né? Porque sim. Vai ser tenso esse período final. Como diz o C.S. Lewis, é menos tempo para se perder, né? Isso Mas aí. é interessante, pensando sobre isso, pastor, é que, assim como também a gente vai ter uma geração ímpia, tão apóstata, tão perversa, como nunca antes, eu imagino que a igreja desse período também será revestida de uma ousadia, de um poder, de uma firmeza também como nunca antes, né? Uma igreja que ela é incapaz de negar seu Cristo em face da pior tribulação, né? Atos, né? Os irmãos voltam para casa felizes por serem dignos de sofrer, de apanhar por causa do nome de Jesus Cristo. Olha que comunhão com o Senhor que eles tinham, né? Sim. Hoje a gente, por causa de um probleminha na vida, a gente já fica balançando, né? Mas os caras voltam para casa felizes. Hoje nós somos dignos de apanhar como nosso Senhor apanhou. Então, que é essa ousadia que vem para os momentos intensos da vida cristã, né? O próprio Senhor nos reveste de poder e ousadia para suportar. E dá até alegria no sofrimento, olha que loucura. Sim. Feliz por morrer por causa do nome de Jesus Cristo. É isso aí. Pastor Kennedy, o anticristo vai surgir, então, e o surgimento dele marca o início da grande tribulação, marca o início desse período final. Por que ele não surgiu ainda? O que está faltando? Eu não sei se foi nesse programa, se foi no programa da semana passada, que o pastor Willy comentou sobre a internet, que está tudo muito globalizado, né? Não está difícil surgir uma figura dessa. Parece que a gente tem um cenário meio que preparado para surgir uma figura, né? um dominador mundial, né? Nós estamos há algum tempo aí ouvindo falar dessa guerra aqui na Rússia com a Ucrânia. Né? Esse Putin ficou extremamente conhecido no mundo todo, e o poder bélico da Rússia. Sim. Assim, não está difícil no mundo que a gente está vivendo surgir esse personagem, mas o que está impedindo, assim? Por que ele não surgiu ainda? Sim, eu creio que primeiro que assim, a gente, ao longo da história, a gente sempre teve momentos na história em que era aquele momento que a gente poderia fazer a mesma pergunta, por que ele não surgiu agora? Né? Porque a internet, o mundo hoje está globalizado por causa da internet, mas o mundo já esteve unido por outros fatores, né? Dominadores, impérios que dominaram o mundo, influenciaram o mundo. Então, não é uma ação humana, não é uma coisa aqui que está impedindo, né? Então, a primeira coisa que a gente nota, aquilo que a gente tem falado aqui, é que esses eventos estão debaixo do governo, da soberania e da vontade de Deus. Satanás não chama o anticristo quando ele quer. O anticristo não surge quando Satanás chama, né? A autorização para perseguir a igreja não vem da besta. Ele recebe, né?
Ele recebe permissão para fazer isso. Ninguém toca na igreja de Cristo sem que Cristo permita, né? Vai durar o tempo que Deus estabeleceu para durar e nem um segundo a mais, né? Então, tudo está nas mãos do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas o que impede, né? O que impede que ele... De novo, o que impede, pelo que a gente vai ver, Paulo vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses, olha, a volta de Jesus, ela para acontecer primeiro precisa vir a apostasia, nesse momento da apostasia vem o anticristo, mas esse anticristo não surge quando quer. Ele surge, ele está detido, esse surgimento, esse aparecimento do anticristo agora está impedido, ele não pode aparecer, porque Paulo diz, vocês sabem, né, o que o detém. Essa palavra deter significa, né, conter, o que o impede. E o que é que o impede? O que é que os Tessalonicenses sabiam e Paulo disse que eles sabiam? A ideia aqui é a pregação do evangelho. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 11, nas duas testemunhas, que diz que imediatamente ao fim do seu testemunho, ou seja, existe um período em que a igreja tem liberdade para pregar, ela tem autoridade para pregar o evangelho, mas chega um momento que ela termina o seu ministério de pregação, termina o seu ministério de anúncio do evangelho. No fim desse ministério de pregação do evangelho, então surge esse anticristo. Então o que o detém? A pregação do evangelho, né? O apóstolo Jesus, no seu sermão do monte, lá sermão do monte não, seu sermão profético, em Mateus 24, ele vai dizer, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E imediatamente ele vai falar da grande tribulação. Né? Então a pregação do evangelho, esse período de porta aberta para a salvação, de anúncio do evangelho, é o tempo da igreja, e nesse tempo o anticristo não surge. Mas dado esse tempo, no fim desse tempo, quando o evangelho for concluído, quando a missão da igreja for concluída de pregar o evangelho, então ele surge aí com a autorização, o governo de Deus sobre essa situação, ele surge no mundo. Muito bom, interessante. Enquanto a igreja não cumprir a missão que recebeu do Senhor, então, de pregar o evangelho, o anticristo não aparece. Né? A gente às vezes clama pela volta de Cristo e não percebe que a culpa pode ser nossa, né? Porque a gente não prega, né? A gente precisa pregar, né? A gente precisa cumprir essa missão de anunciar o evangelho e tornar essa conversão possível, né? Por meio da pregação do evangelho, para que essa missão, para que essa promessa do Senhor se cumpra o quanto antes, né? É só quando as testemunhas cumprem o seu papel que a besta aparece. Né? Ou seja, ao invés de ficar esperando e reclamando, vamos colocar a sandália no pé e vamos pregar o evangelho, né? Como diz Paulo, sair por aí anunciando. Sim. Bom, a gente está caminhando para o final desse nosso programa sobre esse segundo componente do Quarteto do Mal. Eu queria que o pastor Willy comentasse para a gente qual vai ser o desfecho desse aliado do dragão. É alguém poderosíssimo, como disse o pastor Kennedy, é um período de perseguição como nunca antes visto na história, liderado por esse camarada, então talvez uma das piores encarnações possíveis do mal. Mas como termina a história desse personagem? Semana passada nós vimos como termina a história do dragão. Agora, como termina a história desse aliado do dragão, essa besta que subiu do mar, ou o chifre pequeno de Daniel, né? Ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição? Como termina? Tem muitos nomes desse camarada, né? Sim. Mas como termina a história dele? Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente estuda essa intensa ação de Satanás e das forças que ele levanta, a sensação que nos dá, por vezes, é de que a gente está numa enrascada sem saída, né? Mas a gente não pode esquecer que esse ser é um ser criado, completamente submisso à autoridade, ao poder de Deus, né?
Óbvio que a maldade dele, isso vem da natureza dele, né? Como o Kennedy falou no programa anterior, isso é da índole dele, né? Mas toda a ação dele está sujeita a um, que é o único Deus soberano sobre toda a terra. Então é importante sempre a gente lembrar que o anticristo não é um ser invencível. Ele não é Deus, ele não é uma divindade. E que ele tem tempo determinado. E o apóstolo Paulo ele faz questão de falar que esse homem do pecado ele será aniquilado e sua derrota já está descrita em todo o tempo, né, da Bíblia, dentro do contexto de Deus. Eu acho curioso que lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,8, ele fala, o Paulo chega a dizer que no fim dos tempos, o Senhor com um sopro aniquilará essa força do mal. Pensa, um sopro de Jesus, que eu acho que de todas as nossas forças, né, o fôlego, o sopro é a mais simples, né? Mas basta um sopro de Jesus para que essa força seja aniquilada. Graças a Deus. Não é? Então, assim, de fato a gente percebe que a gente não está lidando com um ser divino, poderoso, autônomo, mas que, por incrível que pareça, ele cumpre um propósito que, por vezes, escapa da nossa capacidade de compreensão, mas que no tempo certo, na hora certa, ele vai ser aniquilado. Eu sempre digo, acho que eu já disse algumas vezes no texto e contexto, que o Apocalipse não vem para dar medo na gente, mas vem só para acalmar o nosso coração. Porque se ninguém tivesse contado, a gente ia assustar, né? Mas aí Deus vai na frente e fala assim, ó, fica tranquilo, vai acontecer isso, 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 isso. Mas o que Deus está mostrando para a gente aqui é justamente que Ele é o soberano da história, né? Que Ele sabe da história, da nossa história, antes da história. E Ele nos alerta, nos prepara para que a gente não fique assustado quando essas coisas horríveis acontecerem, porque é o caminho do fim do mundo, da história, precisam acontecer. Mas esse inimigo que se levanta, as forças que se levantam, com o sopro do Senhor, será eliminado, deixará de existir. Eu acho importante, porque eu acho que às vezes o próprio Satanás, né, fala de si mais do que ele de fato é, né? Eu acho interessante quando Pedro diz assim que ele fica bradando ao nosso redor, né? Talvez antes de atacar ele cria sons a respeito de si mesmo, a respeito da gente, mas a gente olha pela palavra de Deus e percebe que ele não é nada. No momento certo, um sopro vai acabar com todas as forças do mal. Então nós estamos seguros diante daquele que é soberano. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Sabe o que me chama a atenção, pastor Willi? Quando a gente estuda o desfecho do anticristo, acho que na semana passada, acho que foi o pastor Kennedy que falou sobre o desfecho do dragão. Lá depois do milênio, o dragão sendo jogado no lago de fogo e enxofre, que é uma referência à segunda morte e aniquilação total, definitiva. Eu acho muito curioso que por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus o destrói com o sopro de sua boca, o texto ele diz que a besta e o falso profeta, que é o personagem da próxima semana, eles já são lançados no lago de fogo e enxofre. Então todos os ímpios vão ser tem um juízo final lá na frente, vão ser destruídos. Lá na frente eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, todo o restante da humanidade. Mas esse cara, aqui já, na volta de Jesus, ele já é lançado no lago de fogo e enxofre. A gente fala que eles vão acender o fogo, né? Vão acender a primeira brasinha, vão acender o fogo. Vão acender. Assim, a primeira lenha. Eles são tão terríveis, mas tão terríveis esses personagens, que parece que a aniquilação deles já vem... Já vem antes. Imediata. É imediata. Imediata. É impressionante. Mas é isso, nós estamos do lado certo na batalha. Né? Jesus é vencedor e vem para vencer. Pastor Kennedy, ore por nós, para a gente concluir o nosso programa de hoje. Amém. Senhor Deus, diante, meu Pai, da Tua palavra e daquilo que nós estudamos, nós só temos, ó Deus, a engrandecer o Teu nome e reconhecer a Tua grandeza. É o Senhor que controla soberanamente a nossa história, a história da igreja. Estamos seguros nas Tuas mãos fortes e poderosas. Ó Deus Santo, que isso venha renovar a alegria do Teu povo. Que nossa esperança, meu Deus, seja renovada diante dessa palavra, Senhor. Que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, que tudo está no controle da Tua mão. Aviva o nosso coração, Senhor. Apresse os nossos pés na pregação da Tua palavra, como nós ouvimos aqui, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. A fim, meu Deus, de que o Teu nome seja anunciado, a fim de que o Teu nome seja pregado, a fim, meu Deus, de que todos conheçam a Cristo e a Sua cruz redentora. Ó Deus, e renova as nossas forças. Renova, meu Deus, o nosso espírito diante de Ti.
Senhor, se em nossa geração, ou na geração seguinte, ou na outra geração, ó Deus, fortalece o espírito da tua igreja para enfrentar, meu Deus, os dias que estão por vir, mas com coragem, Senhor, com certeza, com graça, com poder, com virtude, em nome de Jesus. Amém. Nós te pedimos, Senhor, Glórias nós suplicamos a ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos, mais uma vez aí por essa contribuição. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Estamos chegando ao final desse programa. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre o Quarteto do Mal e a nossa atenção estará no falso profeta. Vamos falar, inclusive, sobre uma arma de controle que ele usa para garantir a adoração ao anticristo que nós conversamos, sobre o qual conversamos hoje. Vamos falar daquela famosa marca da besta, do número. Então, não perca o próximo programa. Está muito interessante também o próximo programa e você é o nosso convidado. Antes de terminar, lembra você para que você seja um amigo da missão. Lembra você de acessar a página amigosdamissão.org ou digitando mesmo aí no seu navegador ou então acessando via QR Code que aparece na sua tela. Mas seja um amigo da missão, contribua para que esses conteúdos que são gerados aqui na TV Viva Promessa continuem chegando nos lares, chegando na vida das pessoas, para que elas também sejam transformadas, impactadas com a mensagem, com o Evangelho de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.